Bardo é uma palavra tibetana que quer dizer simplesmente transição, ou um intervalo entre o encerramento de uma situação e o início de outra. Bar significa entre duas coisas e do quer dizer suspenso ou lançado. A palavra bardo se tornou famosa pela popularidade do livro tibetano dos mortos. Desde sua primeira tradução para o inglês, em 1927, esse livro despertou imenso interesse entre psicólogos, escritores e filósofos no Ocidente e vendeu milhões de cópias. O título, Livro Tibetano dos Mortos, foi cunhado pelo seu tradutor e erudito americano, W. Y. Evan Wentz, imitando o famoso e também incorretamente intitulado Livro Egípcio dos Mortos. O verdadeiro nome do livro é Bardo Thodol Chanon, que significa grande liberação por meio da audição no bardo. Os ensinamentos do bardo são extremamente antigos e se encontram nos chamados Tantras do Dzogchen. Esses ensinamentos têm uma linhagem que remonta a um tempo anterior ao dos mestres humanos, chegando ao Buda primordial, chamado em sânscrito de Samantabhadra e em tibetano Kutuzampo, que representa a pureza absoluta, desnuda e primordial, e vasta como o céu da natureza da nossa mente. Porém, o Bardo Thodol Chanon em si é parte de um grande ciclo de ensinamentos transmitidos pelo Padmasambhava e revelados no século XIV pelo visionário tibetano Karma Lingpa. A Grande Liberação por meio da audição no bardo, o livro tibetano dos mortos, é um livro de conhecimento incomparável. É uma espécie de guia de viagem para os estados que se seguem à morte, que se destina a ser lido por um mestre ou amigo espiritual para uma pessoa que está morrendo e depois de sua morte. Diz-se no Tibete que há 5 métodos para conseguir a iluminação sem meditar: vendo um grande mestre ou um objeto sagrado, usando sobre o corpo desenhos especialmente abençoados de mandalas com mantras sagrados, provando néctares sagrados consagrados pelos mestres em práticas especiais e intensivas, lembrando a transferência de consciência, o POA, no momento da morte, e ouvindo certos ensinamentos profundos como os contidos na Grande Liberação por meio da audição no bardo. O livro tibetano dos mortos é destinado a um praticante ou a alguém que esteja familiarizado com os ensinamentos. Para o leitor moderno, é muito difícil penetrá-lo e levanta uma série de questões que simplesmente não podem ser respondidas sem algum conhecimento de tradição que o originou. De fato, o livro não pode ser compreendido e usado sem o conhecimento das instruções orais, jamais escritas, que um mestre transmite a um discípulo, e que são a chave da prática que a obra traz. Apresento neste livro, então, num contexto mais abrangente e acessível, os ensinamentos com que o Ocidente se familiarizou através do livro tibetano dos mortos. Os bardos. Devido à popularidade do livro tibetano dos mortos, as pessoas comumente associam a palavra bardo com a morte. É verdade que bardo é usado na linguagem diária dos tibetanos para designar o estado intermediário entre a morte e o renascimento, mas ele tem um sentido muito mais amplo e profundo. É nos ensinamentos sobre o bardo que talvez, mais do que qualquer em outro lugar, podemos ver como é profunda e abrangente a sabedoria dos Budas sobre a vida e a morte, e como é inseparável essa coisa chamada vida daquilo que chamamos morte, quando vistas e entendidas claramente a partir da perspectiva da iluminação. Podemos até dividir o conjunto da nossa existência em 4 realidades: vida, o morrer e a morte, e o pós-morte, e o renascimento. Então, vida, o morrer e a morte, o pós-morte e o renascimento. São esses os 4 bardos: o bardo natural desta vida, o bardo doloroso da morte, o bardo luminoso do Dharmata, o bardo kármico do vir a ser. 1. O bardo natural desta vida abarca todo o período entre o nascimento e a morte. Vida. No nosso presente estado de conhecimento, isso pode parecer mais do que apenas um bardo, uma transição. Mas se refletirmos sobre isso, ficará claro que o tempo que dispomos nesta vida, se comparado com a enorme extensão e duração da nossa história kármica, é de fato relativamente curto. Os ensinamentos nos dizem, uma e outra vez, que o bardo desta vida é o momento único e, portanto, o melhor para nos prepararmos para a morte.
familiarizando-nos com os ensinamentos e estabilizando a prática. 2. O bardo doloroso da morte, que é o morrer e a morte. Ele é conhecido e se estende do início do processo de morrer até o fim do que é conhecido como respiração interior. Esta, por sua vez, culmina no despontar da natureza da mente, o que chamamos de luminosidade base, no momento da morte. O bardo luminoso do Dharmata abrange a experiência pós-morte, da radiância da natureza da mente, a luminosidade, ou clara luz, que se manifesta como um som, cor e luz. É o pós-morte. O 4, que é o renascimento, é o bardo kármico do vir a ser. É o que em geral denominamos de bardo ou estado intermediário, que dura até o momento em que assumimos um novo renascimento. Então deixa eu fazer uma revisão aqui. O primeiro bardo é a vida. É o momento entre o nascimento e a morte. O segundo bardo é o morrer e a própria morte. É a parte mais dolorosa, né? Então segue o pós-morte. É a parte luminosa. Um estado em que a gente chega para se preparar. E o renascimento é o vir a ser, que é em geral denominado deste estado intermediário. Então o que distingue e define cada um dos bardos é que todos eles são intervalos ou períodos em que a possibilidade do despertar está particularmente presente. Ou seja, o despertar está presente em qualquer momento. As oportunidades de liberação estão ocorrendo de maneira contínua e ininterrupta ao longo da vida e da morte. Os ensinamentos do bardo são a chave ou a ferramenta que nos permitirá descobrir ou reconhecer essas oportunidades e fazer o uso mais pleno delas.